Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados diletos irmãos, hoje eu gostaria de trazer a narrativa acerca do sofrimento, onde houve uma grande perseguição da igreja primitiva e ceifando a vida de Estevão, sendo Estevão considerado o primeiro mártir da igreja primitiva. E eu gostaria de, como essa mensagem é bastante longa, amados, livro do Atos do Apóstolo começa a contar a história de Estevão a partir do momento em que ele foi ungido para ser diácono no capítulo 6. Começa-se a narrativa no versículo 8 sobre o levante que ocorre, as pessoas enfrentando Estevão, tentando de toda maneira destruir a fé de Estevão. E ele manteve-se firme. Essa narrativa começa no versículo 8 do capítulo 6, encerra-se no capítulo 8, versículo 3. Eu vou ler os 3 primeiros versículos do capítulo 8 para trazer a mensagem. A palavra de Deus diz que naquele dias levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria, e homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. Muito bem, amados. A partir desta narrativa, eu gostaria de trazer-vos uma mensagem falando acerca do que aconteceu com Estevão. Eu já vos disse que a história de Estevão é muito longa, começa no capítulo 6, versículo 8 e encerra-se no capítulo 8, versículo 3. Estevão foi o principal dos 7 diáconos. Estevão era um homem de profunda piedade. Ele tinha grande fé, posto que judeus de nascimento, ele falava a língua grega e estava familiarizado com os usos e o costume dos gregos. Estevão, portanto, era judeu de nascimento. Ele encontrou a oportunidade de pregar o evangelho na sinagoga dos judeus gregos. Estevão era muito ativo na causa do evangelho de Cristo. Ele tinha grande ousadia e com grande ousadia ele proclamava a sua fé. Conhecemos as histórias do que os ilustres sacerdotes, rabinos e doutores da lei empenharam-se em uma discussão pública com Estevão. Esses rabinos, esses doutores da lei, estavam confiantes
em ter uma fácil vitória, destruindo-se a fé de Estevão. Mas eles não podiam resistir à grande sabedoria e ao espírito com que estava sobre Estevão. Eles não resistiam a essa sabedoria e nem ao espírito que falava por intermédio de Estevão. Não somente falava do poder através do poder do Espírito Santo, mas também era claro ser Estevão um grande estudioso das profecias. Estevão, portanto, era instruído em todos os assuntos da lei. Tinha grande habilidade por meio da palavra, defendia as verdades. Ele professava grande fé e derrotava completamente seus adversários, ou seja, seus oponentes, em relação ao cumprimento da promessa de Cristo. Sabemos, amados, que cumpriu-se na vida de Estevão palavras de Jesus, onde ele diz que nós devemos propor em nossos corações e não premeditar como nós devemos falar ou responder para as pessoas que nos questionam. O Senhor Jesus diz: porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vós opuserem. Lucas capítulo 21, versículo 14 e 15. Então, vendo os sacerdotes, vendo os príncipes, o poder que acompanhava a pregação de Estevão, esses sacerdotes, esses príncipes, encheu-se de ódio, um ódio atroz contra Estevão. Em vez de se render às provas que ele apresentava, resolveram fazer silenciar sua voz, matando. Conhecemos a história bíblica, amados, conhecemos as histórias dos nossos antepassados, que em várias ocasiões esses sacerdotes haviam subordinado as autoridades romanas a fim de passarem por alto casos em que os judeus tinham feito justiça pelas próprias mãos. Conhecemos a história, o julgamento de Cristo. Conhecemos que algumas pessoas foram mortas, foram julgados e condenados indevidamente. Alguns foram executados. Judeus executando o prisioneiro de acordo com seu costume nacional. Agora Estevão pregava a salvação com toda a autoridade. Ele tornou-se inimigo público número 1 dos sacerdotes, dos escribas, dos doutores da lei. Os inimigos de Estevão não tinham dúvida em poder seguir de novo o mesmo caminho sem se exporem ao perigo, eles estavam convictos de que poderiam matar Estevão sem arcar com a consequência. Então agarraram Estevão e trouxeram perante o concílio, diante do Sinédrio, para ser julgado. Diante do Sinédrio. Sinédrio é um corpo de senadores, amados. Então os judeus, os eruditos
de países circunvizinhos foram convocados para a fim de refutar os argumentos de Estevão. Me parece que Saulo de Tarso foi também convocado, pois ele estava presente. E Saulo de Tarso tomou parte importante contra Estevão. O próprio Saulo de Tarso, depois ele dá testemunho, já transformado em Paulo, ele dá testemunho que ele também participou da morte de Estevão. O peso da eloquência e a lógica dos rabis atuaram no caso para convencer o povo de que Estevão estava pregando doutrinas enganadoras, doutrinas que era perigosa. Mas em Estevão encontrou quem tinha plena compreensão do propósito de Deus em pregar o Evangelho às outras nações. Como não conseguiram os sacerdotes e os príncipes prevalecer contra a sabedoria de Estevão, devido à clara e calma que Estevão se mantinha, então decidiram fazer dele uma lição pública, enquanto assim satisfazia os seus ódios, satisfazia a sua vingança. Eles desejavam calar a boca de Estevão. Assim, eles achavam que impediria outro, pelo medo de adotarem a crença de Estevão. Por medo da morte, outros poderiam abandonar a crença de Estevão. A palavra de Deus nos revela que testemunho falso foram assalariados para depor falsamente que ouviram proferir blasfêmia contra o templo e contra a lei de Deus. Nós vemos a palavra que diz: nós lhe ouvimos dizer claramente que ele declara tal coisa. Então esses falsos testemunhos declararam essa testemunho que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. É isso que está em Atos capítulo 6, versículo 14. Os falsos testemunhos falaram que Estevão estava pregando uma doutrina onde Jesus dizia que ele iria destruir o templo, que ele iria mudar o costume que Moisés deu. Quando Estevão se colocou face a face com os seus juízes para responder à acusação de blasfêmia, a palavra de Deus nos mostra que um santo brilho resplandeceu em seu rosto. A palavra de Deus diz que todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como se fosse um rosto de um anjo. O rosto de Estevão resplandece um brilho angelical. Atos 6, versículo 15. Muitos que contemplaram essa luz tremeram em seu coração. Contemplaram o rosto de Estevão como se fosse o rosto de um anjo. Mas, amados irmãos, eles estavam firmes na intenção de matar a Estevão. Havia uma grande incredulidade.
havia um preconceito contra o ensino de Jesus. Os príncipes, os sacerdotes não se abalaram em matar um santo homem de Deus. Sendo interrogado quanto à verdade das acusações contra ele feito, Estevão começou sua defesa com voz bem clara, voz firme, penetrante, que repercutia pelo recinto do conselho. Com palavras que mantinha a assembleia atenta, prosseguiu ele relatando a história do povo escolhido de Deus. Nós vemos que esta mensagem ela começa no capítulo 6, versículo 8, e vai até o capítulo 8, versículo 3. Então, o discurso de Estevão foi um dos mais longos discursos da Bíblia Sagrada. Estevão mostrou completo conhecimento tanto da economia judaica quanto a interpretação espiritual da palavra, do conhecimento da cultura. E agora ele manifesta, por meio desse conhecimento, o próprio Cristo. Ele repetiu a palavra de Moisés que profetizava a vinda do Messias. O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis, disse Moisés. E isso está registrado em Atos capítulo 3, versículo 22. Ele demonstra grande lealdade para com Deus. Momento nenhum ele vacilou com a fé judaica, enquanto mostrava que a lei na qual os judeus confiavam para a salvação não fora capaz de salvar a Israel da idolatria. Estevão mostra Jesus Cristo como sendo o Salvador. Estevão ligava Jesus Cristo com toda a história judaica. Referiu-se à construção do templo por Salomão e as palavras deste, bem como se a palavra de Isaías, onde ele diz: mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas essas coisas? Essa palavra Estevão profere diante dos seus acusadores em Atos capítulo 7, versículo 48 a versículo 50. São palavras registradas no Antigo Testamento. Estevão, ele mexe com a vaidade do povo, com a vaidade com orgulho dos sacerdotes. Então, ao atingir Estevão este ponto, houve um tumulto entre o povo, quando estabeleceu a conexão entre Cristo e as profecias. E falou como fizera a respeito do templo, e o sacerdote
pretendendo estar tomando de horror, rasgou a veste. Para Estevão, este ato foi um sinal de que sua voz logo seria silenciado para sempre. Viu a resistência que encontrara sua palavra e compreendeu que estava a dar seu último testemunho, embora ainda estivesse no meio do seu sermão, concluiu abruptamente, interrompendo subitamente o relato da história que vinha seguindo e voltando-se aos seus juízes enfurecido, exclamou: homens de dura cerviz e incircuncioso de corações e ouvido, vós sempre resistir ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicida. Vós que recebeste a lei por ordenança dos anjos e não aguardaste. Dura acusação Estevão profere contra seus acusadores. Em Atos do Apóstolo, capítulo 7, versículo 51 a 53. A essa altura, amados, os príncipes ficaram fora de si, totalmente enraivecidos, cheios de cólera, agindo mais como fera, como se fosse uma fera rapinas do que como seres humanos. A palavra de Deus nos mostra que eles precipitaram sobre Estevão, rangendo os dentes. Só fera age dessa maneira. Fica diante de uma fera para você ver. A fera range seus dentes. A palavra de Deus diz que nos rostos deles demonstrava crueldade. Estavam fora de si. O prisioneiro lê diante dos olhos dessa pessoa sua sorte, mas não vacilou. Para ele, para Estevão, o temor da morte desaparecera. Para ele, a ira dos sacerdotes e a multidão irada não oferecia terror. O quadro que diante dele estava se desvaneceu da sua vista. Para ele, as portas dos céus estavam abertas. Para Estevão, ele olhava fixamente nos céus e via Jesus Cristo em pé para recebê-lo. Olhando para eles, viu a glória de Deus, e Cristo em pé que se havia levantado do seu trono. Então, para dar seu maior testemunho, esse grande e bravo servo chamado Estevão profere palavras de triunfo. Estevão exclamou: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 56. Amados diletos irmãos, descrevendo Estevão a gloriosa cena que estava a contemplar, os seus opositores não suportaram. A palavra de Deus diz que estamparam os ouvidos para não ouvir as suas palavras, e dando alto brados com fúria, correram unanimamente sobre ele e o expulsaram da cidade. A palavra de Deus nos mostra que em Atos capítulo 7,
versos 59 a 60, que apedrejaram a Estevão, apedrejaram a este servo de Deus, e Estevão, invocando, dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, a palavra de Deus nos afirma que ele adormeceu. Nenhuma sentença legal fora pronunciada contra Estevão, mas as autoridades romanas foram responsáveis com grande soma de dinheiro. Eles foram subordinados, receberam grande dinheiro para não fazer investigação sobre o caso. A morte de Estevão produziu profunda impressão em que todos, muitas vezes, a Bíblia informa que todos os filhos, todos os servos de Deus começaram a ficar dispersos. A palavra de Deus nos mostra, amado, que houve uma grande perseguição. A lembrança da aprovação de Deus em sua face, as suas palavras que tocaram os corações do que se ouviram, permaneceram na mente dos espectadores, na mente daqueles que contemplaram a face de Estevão, testificaram da verdade do que ele havia proclamado. Sua morte foi uma rude prova para a igreja. A sua morte parecia ser o fim da igreja, mas resultou na convicção de Saulo que não podia apagar a sua memória, a fé, a constância deste bravo mártir e a glória que lhe resplandeceu no rosto. A cena do julgamento e a morte de Estevão, Saulo de Tarso parecera estar incumbido de zelar por uma religião que ele professava. Depois, a palavra de Deus diz que com a sua própria convicção tinha de que Estevão fora honrado por Deus e ao mesmo tempo que era desonrado pelos homens. A palavra de Deus nos informa que Saulo continuou a perseguir a igreja de Deus, afligindo seus membros, prendendo em suas casas e entregando ao sacerdote, aos príncipes, para a prisão e morte. Seu zelo era levar avante essa perseguição, aterrorizando os cristãos em Jerusalém. As autoridades romanas nenhum esforço especial fizeram para deter a cruel obra que era praticado pelos judeus a fim de apaziguar esta perseguição. Depois da morte de Estevão, Saulo foi eleito membro do Conselho do Sinédrio, em consideração à parte que desempenhara naquela ocasião. Durante algum tempo foi um instrumento poderoso na mão do arqui-inimigo de Deus. Durante algum tempo,
Saulo de Tarso foi usado por Satanás para promover sua rebelião contra os filhos de Deus. Mas sabemos da história, amados, que logo, porém, esse implacável perseguidor deveria ser transformado em edificar a igreja que até então tentava destruir. Saulo de Tarso tinha sido instrumento de Satanás, mas alguém mais poderoso que Satanás escolhera Saulo de Tarso para tomar o lugar daquele que foi morto, chamado Estevão, a fim de pregar, a fim de sofrer pelo seu nome e a propagar as novas da salvação por meio do sangue remidor de Cristo Jesus. A conversão de Saulo de Tarso levou tempo, mas na verdade, Saulo de Tarso se converteu no momento em que ele aprovou ou recebeu a veste de Estevão, que foi depositado diante dos seus pés. Saulo de Tarso contemplou o brilho da face de Estevão e também ele ouviu o grande discurso feito por Estevão, a maneira calma, lúcida e a fé que Estevão professara. A conversão dele levou uns tempos, mas na verdade Saulo se converteu, Saulo conheceu a Cristo naquele momento. E depois, num grande encontro que ele teve com Cristo, no caminho de Damasco, a sua conversão foi completada por Ananias, que eu estarei narrando em outra mensagem. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Não há como nos emocionarmos ao fazermos uma narrativa profunda acerca deste bravo mártir chamado Estevão, que era um diácono da igreja primitiva. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.